Boa noite, meus irmãos. Dando continuidade, ao RD, ao discipulado que estamos fazendo e prosseguindo aqui no livro de João, especificamente a partir do versículo 15 ao versículo 28 do primeiro capítulo do Evangelho de João. Uma vez que o nosso irmão Tássio já iniciou do versículo 1 ao versículo 14, eu estarei dando continuidade. E hoje nós iremos falar um pouco a respeito do ministério de João Batista. João Batista, que acaba tendo um papel crucial no seu ministério, no que se diz respeito à primeira vinda de Jesus, para cumprimento das profecias do Antigo Testamento. E nós iremos trabalhar hoje especificamente o testemunho, já que esses versículos aqui que eu mencionei, eles vão trabalhar, pelo menos nos dois títulos aqui, a questão do testemunho, o testemunho de João Batista. E eu vou estar lendo, porque é o seguinte, pelo menos no nosso RD, nós temos primeiro lido os versículos assim mencionados, os capítulos, e depois a gente, após a leitura, fazemos uma oração. E após a oração, nós retornamos ao texto e esmiuçamos versículo após versículo, em um formato assim expositivo, sequencial, que é dessa forma que pelo menos nós temos trabalhado, nós temos aprendido, nós temos apresentado assim o texto, Então eu vou seguir dessa forma, não vou fazer de outra forma, tá bom? Então vamos estar lendo aqui do versículo 15 até o versículo 28, tá bom? E os irmãos acompanham aí. João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 15. O título aqui diz o testemunho de João Batista, que fala... João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Versículo 19, que trabalha a questão de João Batista, repete seu testemunho. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: Quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: Quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: Não, não sou. És tu profeta? Respondeu: Não. Disseram-lhe, pois: Declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Versículo 24. Ora, o que haviam sido enviados eram dentre eles fariseus, e perguntaram-lhe: Então, por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias e nem profeta? Respondeu-lhe João: Eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor, nos agracia com a tua presença.
da capacidade de aqui expor a Tua palavra, Senhor, porque só através dela aqueles que passarão a ouvir poderão ser tocados. Ilumina aqui a minha mente, meu coração, para expor, Senhor, de forma genuína e verdadeira. E que também aqueles que passarão a ouvir esta palavra, Senhor, que possam serem tocados, que possam compreender, por intermédio do Teu Espírito, aquilo que o Senhor já revelou nas Tuas Escrituras. Assim, oro em nome de Jesus. Amém. Pois bem, irmãos, como vocês perceberam aqui, esses versículos que eu mencionei sobre o qual eu vou trabalhar o texto aqui, eles vão trabalhar a respeito do testemunho de João Batista, certo? E João Batista, ele tem um papel aqui muito importante. E não é à toa que ele está aqui nas Escrituras, né, no primeiro capítulo, porque João Batista, ele tem um papel importante, não só porque Jesus disse que ele era o maior dentre os profetas que já passaram nessa terra, ou o maior dentre os quais já nasceram de mulher, né? Sendo ele filho de Zacarias, né? Sendo ele filho de Isabel, uma vez que sua mãe era estéril, né? Já era idosa, e seu pai um sacerdote. E ele se torna maior, e ele se torna essa pessoa importante porque ele também é aquele sobre o qual fala lá Malaquias, né? 4, versículo 5, a respeito da profecia, certo? Que é a última profecia do Antigo Testamento. Então, por esse motivo, por ele ser o cumprimento dessa profecia, né? Dessa última profecia do último livro do Antigo Testamento, ele se torna esse personagem importante, né? Não só pelo contexto sobre o qual ele é concebido no ventre da sua mãe, porque ele é fruto de um milagre, né? Porque o seu pai, Zacarias, quando foi ter no templo, que acabou tendo como é que eu posso dizer? Uma oportunidade, né? Sendo que não era comum dele ter essa oportunidade de levar incenso até o templo, né? Uma oferenda, e através dessa oferenda, uma oração ao Senhor. E lá nessa oportunidade que ele tem, quando já lhe é muito de idade avançada, né? Ele tem a graça de receber a visita de um anjo, né? Esse anjo, ele entrega uma profecia, que é essa profecia, né, de Malaquias, especificamente aquela profecia também que está lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 1, né, que fala a respeito desse profeta que haveria de trazer a mensagem do arrependimento, né, e de que a sua esposa Isabel, ela haveria de ter essa criança, né. Então, é nesse contexto que nasce João Batista, certo? E ele tem essa missão, né, de trazer o povo ao arrependimento. Ele é a pessoa sobre a qual recebe a missão de preparar um ambiente, né, de contextualizar as pessoas para a vinda e presença daquele que seria a culminância, né, das todas as profecias do Antigo Testamento encarnadas em Jesus Cristo, né? Então, João Batista, ele recebe essa missão de trazer, né, as pessoas à lembrança daquela profecia, especificamente Malaquias 3, versículo 1, e Malaquias 4, 5, né, a respeito de si, que ele iria preparar as pessoas para o arrependimento, prepará-las o coração para que elas recebessem o Messias, né, aquele prometido em todas as Escrituras, né? Então, João Batista, como sendo esse profeta, o último profeta, né, que haveria de acabar, de cessar, né, a antiga dispensação, o Antigo Testamento, e agora ia entrar a nova dispensação, né, agora ia entrar o Novo Testamento com as boas novas, né, com o cumprimento todas aquelas profecias de Jesus Cristo, né, ele se torna essa testemunha ocular, né? Então, se ele de fato é
o cumprimento dessas profecias do Antigo Testamento, especificamente Malaquias 3:1, 4, 5. Então quer dizer que de fato Cristo esteve entre nós, de fato Cristo, aquele prometido em todas as Escrituras que haveria de remir o seu povo, de salvar os pecadores, ele de fato se encarna, adentra no meio de nós, né? E acaba se solidarizando com assim a humanidade, né? E assim pregando o Evangelho para que as pessoas que passassem a crer em Jesus Cristo pudessem ter a salvação. Então, João Batista é essa pessoa, né, que prepara, ele é o prelúdio, ele é o prenúncio, né? Ele é essa pessoa que prepara, né? Então, feito essa contextualização aqui, vamos agora adentrar nos versículos, né? E vamos iniciar aqui no versículo 15, né? Onde João fala que João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim, porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Então aqui João começa a trabalhar a questão da preexistência de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo é antes dele, antes de qualquer outro profeta que adentrou nessa atmosfera, né? Nossa humanidade, na nossa dimensão, na nossa realidade, e ele já existia, né? Antes de qualquer pessoa, porque ele é, como já explicou o nosso irmão Tássio, ele é o Criador, ele é um verbo, né? Ele não somente é o verbo sobre o qual vem a criação do cosmos, do universo, de toda a realidade da criatura, né? Como também é o verbo que se encarna e adentra entre nós, né? Ele é aquele que sempre existiu, né? E sempre esteve com Deus, né? E então João Batista faz menção disso aqui, né? Falando que Cristo ele já existia, né? Então através dele, da sua encarnação, superabunda a graça, né? Então agora vem a plenitude da graça, porque se, por exemplo, Moisés no Antigo Testamento ele tinha visto somente um vislumbre de Deus, né? Ele não tinha contemplado toda a sua glória. Cristo agora se torna essa contemplação perfeita, fidedigna, leal e quanto mais assim de Deus, né? Na nossa realidade. Cristo agora ele é a representação fidedigna, né? Se queremos saber quem é Deus, como ele é, né? Como ele se comportou, etc., nós olhamos agora para Cristo, né? Nós não precisamos perguntar a Moisés, a João Batista, agora ele está presente, ele está diante dos homens, né? Então ele fala que João ele é a plenitude dessa graça, né? Ele é a plenitude da presença de Deus, né? E aqui ele, como um bom, como é que eu posso dizer? Como um bom cumpridor do seu ofício, né? Aquele, ele se isenta, né, de trazer para si qualquer holofote e transfere isso para Jesus Cristo. Então ele cumpre o seu papel, que é de dar testemunha, porque ele sendo ele o profeta sobre o qual iria indicar às pessoas sobre o qual quem era o remidor, quem era o Salvador, quem era o Messias, quem era o Cristo, ele agora faz indicação de quem é Cristo. E ele trabalha essa ideia da preexistência de Jesus Cristo, né, que ele já existiu desde a fundação dos tempos, ele estava com Deus desde a eternidade, né? Mas que agora ele adentrou em nossa realidade. E agora essa graça ela se tornou plena, por assim ser encarnada no Filho de Deus, que é Jesus Cristo, né? No versículo 7 ele fala: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Então, como já havia falado, se a lei foi dada por Moisés, né? E Moisés seria essa pessoa que através da lei iria de forma pedagógica ensinar às pessoas os preceitos, os mandamentos, os princípios de Deus, né? Agora vem aquele que, além de mostrar, além de cumprir esses mandamentos,
Ele também é aquele que se faz mandamento por nós ao ponto de nos remir por meio de seu sacrifício, por meio de sua obra. E, e ele também é a pessoa sobre a qual nós, por meio da fé, temos graça, somos salvos, somos perdoados, porque Cristo é esse remidor, né? Aqui continuando, ele fala: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai, quem o revelou. Então aqui ele fala a respeito de Jesus Cristo, né? Porque ninguém jamais viu Deus, né? Como eu já havia falado, Moisés, por exemplo, ele viu um vislumbre no Antigo Testamento. Mas agora nós vimos, e aqui referente àquela primeira audiência, né? Aqueles primeiros ouvintes, né? Principalmente João, os discípulos, agora vê a representação total de Deus no ser de Jesus Cristo, né? E porque assim Deus o fez por meio da graça, e Deus quis se revelar por meio do seu Filho, né? Ninguém jamais conheceu a Deus em sua plenitude, mas antes Deus o fez assim se conhecer, né? E aqui trabalha mais ou menos aquilo que Paulo fala lá em Colossenses 2, né? Onde Deus se esvazia, onde Deus encarna, tem o movimento da encarnação, né? Deus adentra em nossa dimensão, em nossa realidade. Deus sai assim da sua dimensão complexa, inatingível, né? Aquela sobre a qual repousa aqueles atributos que nós conhecemos como onisciência, onipresença, onipotência, etc. Então Deus agora ele se humilha, se esvazia e adentra nessa limitação, né? Nesse corpo físico, né? Então Deus se faz conhecido agora por meio do seu Filho, por ele assim adentrar em nossa realidade, né? E isso tudo para cumprir um propósito, né? Que é Cristo morrer por nossos pecados, né? Se tornar sacrifício por nós, né? Então João está trabalhando isso, né? Essa revelação que desde o Antigo Testamento estava meio que obscura, né? Estava meio que por vestígios, assim dizer, por reflexo, né? Por meio de fatos assim parciais, relativos, né? Mas agora todas aquelas sombras, né? Tudo aqueles reflexos, né? Que apontava para esse remidor, para esse Salvador, para esse Messias, ele agora se torna realidade, ele se torna na pessoa de Jesus Cristo, né? Então João ele está trabalhando isso, né? E aqui nós vamos para o versículo 19 em diante, onde fala: este foi o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém os sacerdotes levitas para lhe perguntar: quem és tu? Ele confessou e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu profeta? Não. Respondeu ele. Disse-lhe, versículo 22, disse-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram, que dizes a respeito de ti mesmo. Então aqui João está... O texto mostra aqui que João está sendo indagado, né, por pretensos fariseus, assim, por pessoas que são enviadas por aqueles que detinham o poder religioso da época, né, mas que se preocupou, né, que meio que estava curioso a respeito de qual era a função, qual era o ofício, qual era o papel de João Batista naqueles dias, né? Uma vez que ele estava ali pregando o arrependimento, né? Estava pregando, né? Estava preparando o ambiente, o contexto para que assim o Filho de Deus viesse, né? Então as pessoas meio que se ficam incomodadas e perguntam quem é eles. Então ele aqui fala que ele não é o Cristo, que ele não é o Messias, ele é, como é que eu posso dizer, aquilo que já tem aqui dito no texto, né? Ele é aquela pessoa que como profeta, ele vai preparar o caminho, ele vai direcionar as pessoas até Cristo, né? Então ele aqui está de alguma forma tanto falando que ele não é Cristo, como dando testemunho do que ele é para as pessoas. Ele é esse profeta, né? Apesar que naqueles dias muitas pessoas não levavam em consideração
seu ministério, né? Versículo 22, né? Disse-lhe, pois, declara-nos quem és para que demos resposta àqueles que nos enviaram, que dizes a respeito de ti mesmo. Então ele vai falar aqui no versículo 22 qual é a sua função, seu ofício, né? Ele diz, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Então ele responde a essas pessoas que estão indagando lá com aquilo que está lá em Isaías 40, versículo 23, né? Que ele é a voz do que clama no deserto, né? Endireitai o caminho do Senhor. Então ele é aquilo que, se você tiver um tempinho, você pode conferir também, né? Malaquias 3, versículo 1, exatamente isso. Ele é a pessoa que vai preparar o ambiente, né? E endireitar o caminho, como diz aqui, né? Como disse o profeta, enfim. O versículo 24 diz, os que haviam sido enviados eram entre eles os fariseus. Isso, esses que indagam, né? E perguntaram, então por que batizas se não és o Cristo, nem Elias, nem profeta? Respondeu João, eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vos não conheceis. Então João fala aqui, mediante a insistência, né, daqueles que me interrogavam, porque se João não era o Messias, se João não era aquele prometido das Escrituras, então por que ele batiza, né? Então ele fala que a sua missão é de preparar assim o caminho para as pessoas buscarem a Deus. Ele é aquela pessoa que prepara o ambiente, né? Deixa as pessoas sensíveis, né? Para que o Senhor, o Espírito venha toque e assim eles se convertam, né? É interessante aqui no versículo 26 que ele diz, ó, eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis. Isso é algo interessante, né? Porque aqui de alguma forma João está tanto respondendo à pergunta que os fariseus fazem, né? De que o batismo dele é de alguma forma limitada, né? Ele só batiza as pessoas no sentido de jogar a água, banhá-las, etc., né? Mergulhar elas na água, batismo por imersão, né? E aqui é interessante que ele fala algo bem curioso, né? Que ele diz, no meio de vós está quem vós não conheceis, né? Que ele traz à tona aquela ideia das pessoas não regeneradas, né? Não adianta você ter um conhecimento religioso, não adianta você estar na igreja há muitos anos, etc., sim, que você não tenha nascido de novo, porque apesar disso você não vai conhecer aquele que supostamente está em você, sobre o qual você alega, sobre o qual você pretende dar o testemunho das pessoas que nasceram de novo, né? E aqui João fala a respeito disso, quando diz que ele batiza com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, significando essa ideia da regeneração das pessoas, né? De que Cristo ele vai vir, mas ele vai vir de uma forma que ele vai trabalhar essa questão interna das pessoas, né? Ele vai fazer com que elas nasçam de novo por intermédio da pregação do Evangelho, né? E como vocês já devem saber, esses fariseus de fato não reconheceram Jesus Cristo, né? Porque eles não conheciam aquilo que estava dentro de Jesus Cristo, que é o Espírito Santo, né? E como eles nunca nasceram de novo, nunca pertenceram aquele grupo de eleitos, aquele grupo de filhos espirituais de Deus, é natural que eles não conhecessem a Cristo assim também, né? Por isso que ele fala que no meio de vós está quem vós não conheceis, né? Trazendo a menção essa ideia, né? Mais profunda, espiritual, né? E não de adesão, não de uma participação litúrgica, religiosa num contexto eclesiológico, né? E no versículo 27 ao 28 ele fala, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. E estas coisas se passaram em Betânia, de outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Então ele fala que aquele que vai vir, sobre o qual ele está preparando o ambiente, é muito maior do que ele, né? Porque ele é o próprio Deus, ele é o Criador de tudo que há, né? Então ele mostra que apesar de ele ser um profeta, ele reconhece sua pequenez,
sua limitação, porque ele agora ele está diante daquele que é o cumprimento das profecias, né, que é Jesus Cristo. Então ele fala que ele é indigno, né, de até desatar as sandálias, porque é o Criador de tudo que há, né? É Jesus Cristo, né? Então ele meio que mostra aqui sua reverência, ele mostra de forma humilde, né, sua pequenez, e ele testemunha aqui que tanto ele é uma espécie de profeta, aquele que vai cumprir aquelas profecias que eu já mencionei no início, né, e preparar um ambiente para esse Cristo, esse que é maior do que ele, adentrar e assim iniciar a nova dispensação, né, que está que sendo narrado no Novo Testamento, né, e que ele diz que é indigno de desatar as sandálias, que é indigno, né, porque ele sabe com quem ele está diante, né, que é o próprio Jesus Cristo. Pois bem, irmãos, é isso que eu tenho a dizer. Eu não vou me alongar muito. A ideia que é ser mais no sentido de estudo mesmo, né? E o que nós podemos aprender com esse texto aqui é a respeito do testemunho de João Batista, né? A gente vê aqui que João Batista ele não usurpou seu ofício, ele não usurpou sua missão, ele não comprometeu o ministério de Jesus Cristo bem como o seu, né? Porque ele não quis aparecer. Ele antes fez, como é que eu posso dizer, ele fez bom uso dos seus dons, do seu ofício, do seu ministério, sobre o qual iria indicar Jesus Cristo, sobre o qual iria glorificar a Cristo, e ele ia diminuir com isso, mas contudo ele ia honrar seu ministério, né? E isso aqui tem um ensino para nós, porque quantas vezes nós, por exemplo, nós temos contato com pessoas, né? Nós de alguma forma queremos pregar o Evangelho, mas quantas vezes nós não pregamos as Escrituras, né? Nós pregamos ideias, elaboramos argumentos sofisticados, né, filosóficos, etc. Às vezes, quando não é isso, nós tentamos convencer as pessoas por uma via sentimental, né, por um laço criado pela experiência de história que as pessoas têm, etc., pelo contato que elas têm, né, pelo conhecimento, e tenta trazer as pessoas por conta disso e não pela própria palavra de Deus, né? E não pela própria palavra sobre a qual ela que vai gerar vida nessas pessoas que passaram a ouvir, né? Então, será que nesse sentido temos, como é que eu posso dizer, temos tido a mesma postura que teve João Batista, como testemunhar a Cristo, né? Usar aquele momento, aquela oportunidade de levar a palavra, não falar de nós, nossa experiência, nossa história, etc., mas falar daquele sobre o qual a palavra de Deus fala, que é Jesus Cristo, né? Então, nesse sentido, a gente tem um ensino nesse sentido, né? Sem falar do testemunho ocular, que é a nossa vida como um todo, né? Será que nós, como pessoas que supostamente nasceram de novo, né, supostamente foram regeneradas, de fato temos sido filhos de Deus em nosso contexto, em nosso lar, em nossa família, em nosso trabalho, na sociedade como um todo, né? Como era, por exemplo, João Batista, ao ponto das pessoas perguntarem, né, do porquê aquela postura dele, do porquê ele vivia daquela forma, etc., né? Porque é natural que pessoas questionem e indagem a nós, né? E nós temos que responder, mas que nós devemos sempre responder, como diz lá 1 Pedro 3,15, né? Que devemos estar sempre preparados para responder a razão da nossa esperança, né? E testemunhar assim com nossa vida, bem como nossa palavra, né? A respeito do que Cristo fez em nossa vida, do que a palavra fala a respeito de Jesus Cristo, né? E não nossa história, etc. Então é isso, irmãos. Eu espero que de alguma forma vocês tenham aprendido aqui, né, sobre o testemunho, a vida de João Batista, né? Porque se João Batista é a última profecia do Antigo Testamento,
se ele é o cumprimento dessas profecias, se ele é o último profeta do Antigo Testamento, e aquele sobre o qual ele fala que o Messias veio a esse mundo, que o Messias já está aqui como ele estava naquela época, né? E que é através dele que nós temos a salvação em nossas vidas. Meus irmãos, que grande oportunidade nós temos, viu? Que grande oportunidade nós temos, e se nós ouvirmos o Evangelho, nós não podemos nos desviar e nem como ignorar essa palavra, porque aqui foi dado o testemunho de que Cristo veio, de que Cristo ele se cumpriu nele as profecias do Antigo Testamento. Não tem mais outra via, não tem mais outro caminho sobre o qual percorrer. Agora é Cristo ou nada. É Cristo ou nada. Portanto, nós só temos ele como nosso único meio de salvação, né? Então, assim que nós possamos refletir nas implicações desse testemunho, desse ensino da vida de João Batista, a respeito do que ele pregava, a respeito de quem ele apontava, né? Porque se Cristo de fato veio, ressuscitou, morreu e que um dia vai voltar, quão bem-aventurados somos nós, né? E nossa fé é mais viva do que a própria realidade, né? Ele é mais real do que a própria realidade concreta que enxergamos, né? E que quão bem-aventurados somos nós, né? De esperar essa esperança, né? Porque ele há de vir, ele há de retornar, de levar os seus, né? Pois bem, irmãos, eu espero que vocês tenham aprendido, né? E por aqui eu encerro. Em seguida, o nosso irmão Tasso dará continuidade, né? Dos versículos posteriores. Eu terminei aqui no versículo 28, né? E ele vai dar continuidade, tá bom? Aqui eu encerro. Fique com Deus e medite sobre essa palavra. Amém? Até mais.